Queridos irmãos e irmãs, iniciamos a Semana Santa com a celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Essa celebração, ela lembra dois momentos da vida de Jesus. O primeiro é quando ele entra na cidade de Jerusalém e é aclamado pelo povo. O povo tem a esperança de que Jesus ele estivesse ali para libertá-los. Por isso, queriam fazê-lo rei de Israel. Por isso disseram: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mas também nós temos a leitura da paixão de Cristo. E a leitura da paixão de Cristo significa a leitura da morte do Senhor. Então são dois momentos. O momento onde Jesus ele é aclamado como rei e o momento em que Jesus Cristo ele é crucificado e o povo grita ali: fora, fora, crucifica-o, que solte Barrabás, como nós acabamos de ouvir. E participamos dessa proclamação do Evangelho. Bom, existe um santo na nossa igreja que foi um grande abade, que foi um reformador da ordem dos beneditinos, chamado São Bernardo de Claraval. Esse santo foi um dos santos mais importantes que nós temos aí no século XII. E esse santo, ele tem os seus sermões, sabe? Então, existem livros que falam sobre o sermão de São Bernardo de Claraval. Esse livro vale a pena ter, vale a pena buscar, comprar, e vale a pena ver as homilias deste santo, São Bernardo de Claraval. E ele, explicando um pouquinho sobre a questão do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, estava dando uma lida nessa homilia. Eu gostaria de partilhar um pouquinho 4 pontos da homilia desse santo. O primeiro ponto é quando ele fala sobre o nosso coração, o coração do homem. Então ele diz assim: essa liturgia do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor tem um sabor agridoce. Começamos com uma procissão jubilosa e depois vamos à leitura da paixão. Passamos da aclamação jubilosa às lágrimas. Obviamente existe uma pergunta: o Senhor Jesus, que é conhecedor do interior do coração do homem, que sabia que essa aclamação se converteria em insultos, por que quis fazer essa procissão? Por que Jesus quis entrar na cidade de Jerusalém e quis ser aclamado como rei, se ele sabia que depois esse mesmo povo ia pedir a morte dele de cruz? Jesus sabia que eles iam traí-lo. Esses mesmos que gritaram Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, foram os mesmos que gritaram fora, fora, crucifica-o. Foram os mesmos que deixaram de aclamar Jesus como rei de Israel para dizer que eles não tinham outro rei a não ser César. Foram os mesmos que colocaram os mantos no chão para que Jesus passasse e depois tiraram a sorte com o manto dele. Por que então Jesus consentiu com essa procissão de ramos? Respondo: Jesus consentiu para deixar descoberto a ambiguidade do coração do homem. Olha que coisa que São Bernardo de Claraval está dizendo. Que Jesus Cristo ele permitiu a procissão de ramos, permitiu que aquele mesmo povo aclamasse ele como rei, e depois aquele mesmo povo pedisse a sua crucifixão, para que a gente pudesse compreender que o nosso coração tem essas duas partes. Nós conseguimos com o nosso coração fazer o bem, fazer a graça, aclamar Jesus Cristo como rei, mas o nosso coração também, pelo nosso coração também saem as más intenções. E aí o pecado,
E aí são as injúrias que nós cometemos contra Jesus. Então esse domingo de Ramos da Paixão do Senhor traz isso, a ambiguidade do nosso coração. O homem que tanto consegue com o coração fazer o bem, como também fazer o mal. E todas as vezes que nós fazemos o bem, nós estamos dizendo que Jesus é rei de Israel. E todas as vezes que fazemos o mal, estamos dizendo que Jesus, ele deve ser crucificado. Depois, São Bernardo, ele continua. O domingo de Ramos da Paixão do Senhor tem um ensinamento muito profundo. A procissão jubilosa nos diz onde nos dirigimos, enquanto o drama da proclamação da paixão nos diz qual é o caminho. Então, celebrar com júbilo e alegria a entrada de Jesus em Jerusalém é celebrar aonde nós estamos indo. Para onde nós estamos indo? O que nós buscamos neste mundo? Buscamos um dia chegar na Jerusalém celeste. Buscamos ir para o céu. Então esse primeiro momento da celebração vem simbolizar isso, que nós estamos aqui neste mundo e nós queremos nos dirigir para Jerusalém celeste, para o céu. Mas qual que é o caminho? O caminho é a segunda parte da celebração, quando nós fazemos a proclamação da paixão. O caminho para irmos para o céu é o caminho da cruz. É o mesmo caminho de Jesus. Nossa meta, continua o santo, é a Jerusalém celeste. É o caminho para chegar até lá. É o caminho da cruz. Portanto, nos dias de cruzes e sofrimentos, temos que lembrar da glória. E nos dias de glória e alegria, não podemos nos esquecer da cruz. O Senhor Jesus nos dá um grande exemplo com essa celebração. O exemplo de sermos pacientes nos momentos de cruz e de humildade no momento da glória. Um outro ponto que eu achei bonito que esse santo ele falou foi sobre a ajuda de Jesus. Quando Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, ele teve uma ajuda para entrar ali. Então ele diz: fixemos nas 3 classes de ajuda que o Senhor Jesus obteve em sua entrada jubilosa na cidade de Jerusalém. Alguns colocaram ramos no caminho. Então, para que Jesus fosse aclamado como rei, algumas pessoas pegavam os ramos e jogavam no caminho para que Jesus passasse por cima. Outros estenderam as suas roupas, os seus mantos, jogaram as suas roupas e Jesus passou em cima das suas roupas. E o terceiro foi o jumentinho que lhe serviu para montar. E diz São Bernardo: das 3 classes de ajuda, a mais importante foi a do jumentinho, porque o jumentinho se ofereceu a si mesmo. As 2 primeiras, os ramos e os mantos, também são importantes, porque é símbolo do que cada um pode oferecer com os seus dons. Por exemplo, o escritor pode oferecer a Deus a sua caneta. O pintor pode oferecer a Deus o seu pincel. O cantor pode oferecer a Deus a sua voz. O rei pode oferecer a Deus a sua coroa. Mas desses 3, o mais importante foi o jumentinho. E é esse o ideal de cada um de nós, que nós possamos nos oferecer inteiramente para o Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, por último ponto, São Bernardo disse: na procissão ninguém fixou o olhar em Jesus. Uns iam na frente, abrindo o caminho, outros iam atrás. O próprio jumentinho ia olhando para o chão. Assim acontece no caminho da nossa vida neste mundo. Só vamos olhar fixamente para o Senhor quando estivermos finalmente com o Senhor na Jerusalém celeste. Então hoje, peçamos a Deus que, por intercessão de Nossa Senhora da Glória e por intercessão de Nossa Senhora das Dores, que nós possamos ter uma santa semana e que essa semana seja uma semana frutuosa para nós
e que nos aproxime a cada dia mais de nosso Senhor Jesus Cristo. E que essa celebração do Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, possa nos fazer compreender o nosso coração, possa nos fazer compreender a meta e o caminho que nós queremos chegar, possa nos fazer compreender que nós devemos ser como esse jumentinho, e que nós também possamos olhar mais e fixamente para Jesus na história da nossa vida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.